dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e estamos iniciando mais um React Realidade Capixaba. E eu já vou começar logo falando sobre Guarapari e o nível dos turistas que o prefeito Rodrigo Borges está consolidando na cidade. Primeiro, vamos deixar uma coisa bem clara. Não tem turista indo para a cidade atraído com os eventos que servem para arrumar dinheiro. Não tem turista indo por causa dos eventos. As pessoas têm que entender melhor como é que funciona esse ciclo para que a gente não fale besteira ou não caia em conversa fiada. Ele está fazendo os eventos em épocas que a cidade já fica cheia. Nos feriados, no verão, vai fazer na Semana do Saco Cheio, vai fazer no Natal, Réveillon, ele faz quando a cidade já está cheia. Só que o que ele apresenta nesses feriados, o turista que está lá, se ele gosta do que ele está vendo, ele fica, ele volta, ele divulga. Alguns anos atrás, criticaram o ex-prefeito Orly Gomes porque ele disse numa entrevista que queria qualificar o turismo do município de Guarapari. Ele disse que não queria mais um turista que leva até botija de gás e não gasta na cidade. Massacraram o ex-prefeito. Disseram que ele era elitista, ele era rico, a oposição nadou de braçada e não entendeu a importância da fala do prefeito Orly Gomes, então prefeito naquela época. Ele estava ordenando a cidade, ele estava organizando os ambulantes, ele mantinha a cidade limpa, ele mantinha a coleta de lixo acontecendo antes das 6 da manhã para a cidade ficar limpa, e ele queria dar mais um passo, melhorar o nível do turista que frequenta o município. Isso quer dizer que não pode ir pobre? Isso é besteira, isso é discurso de quem quer quanto pior, melhor. Ele não falou de classe social, ele está falando de comportamento, ele está falando de atitude. Porque se a gente for na Praia dos Ricos de Guarapari, lá em Piracanga, Bacutia, você também tem discussão lá por causa de som alto, você também tem gente que para em vaga de cadeirante e não pode, você também tem desrespeito lá. O que ele estava dizendo era a atitude, era o comportamento. Trouxe aqui alguns vídeos que me enviaram e eu pude presenciar na cidade, mas os vídeos que enviaram são documentos mostrando o que é a cidade de Guarapari hoje e o turista que o prefeito Rodrigo Borges está fidelizando no município. Primeiro esse vídeo na Praia do Morro. Solta, por favor, o vídeo da briga. O pessoal que está em volta está rindo, batendo palma, se divertindo com uma briga entre duas mulheres no calçadão. Ninguém vai separar, não. O pessoal acha o máximo. Isso não é classe social, isso é falta de educação. É o comportamento. Não sei o que motivou a briga. A minha crítica é quem está em volta rindo e batendo palma. Ninguém separou. Então não inibiu a briga porque não tinha fiscalização, não tinha ordem na cidade. E as pessoas em volta não ficam constrangidas. Sabe por quê? Porque a cidade é um caos. Vamos botar um outro, por favor? Um outro vídeo que tem aí para mostrar o que eu estou falando. Pode soltar. Isso é um estacionamento de ônibus no município de Guarapari. O turista que ele está fidelizando é o turista que vai de ônibus, 50, 60 pessoas, e ficam numa casa ou duas casas ou em 2 apartamentos. Traz aquele monte de coisa que é o que o ex-prefeito Orly Gomes criticava. E esse turista colabora muito pouco para o município. Mas não sou eu que vou ensinar isso, não sou eu que vou dar uma aula sobre isso, não. Nós vamos ver um outro vídeo. Primeiro, solta o terceiro vídeo, por favor, para mim, desse tema. Esse é o prefeito de Cabo Frio, uma cidade que estava 20 anos, 15 anos atrás, ela era um caos, igual Guarapari é hoje, e eles se reinventaram. Ele dando entrevista ao RJTV, da TV Globo, no Rio de Janeiro, falando lá na TV Lagos, na região, né? E ele fala sobre
o salto que ele quer dar na qualificação do turismo. Olha a fala dele e vamos resgatar na memória a fala do ex-prefeito Orly Gomes. Coloca, por favor. Reflexão. A taxa que era cobrada, de aproximadamente R$200, ela traz um custo de R$4 por passageiro. A taxa de R$2.500 eleva para uma taxa de aproximadamente Dá um R$50. pause, por favor, rapidinho. Só fazer uma explicação. A discussão ali é que Cabo Frio, depois de um tempo, passou a cobrar taxa. Quando os ônibus chegam na cidade, você paga taxa por cada pessoa que está dentro do ônibus para poder entrar na cidade e usufruir a cidade. Então, é essa taxa que era cobrada. Ele falou ali, a taxa que já é cobrada era R$200 por ônibus, que daria, em média, R$4. Ele vai explicando o valor e porquê da mudança. Solta, por favor. Por passageiro. Nós não fizemos isso na alta temporada, avisamos que teria esse aumento após a alta temporada. Agora, um turista que não tem condições de pagar R$50 de taxa, ele vai ter condições de consumir em nossos bares e restaurantes? Obviamente que não. Eu fui eleito para elevar o padrão do turismo de Cabo Frio. Falei durante a campanha que iria fazer isso. Avisei ao setor hoteleiro que após a alta temporada teria esse aumento de tarifa. Já marquei desde segunda-feira, desde domingo, uma reunião com eles na quarta-feira com todo o segmento hoteleiro e vou manter o valor da tarifa porque está programado. A questão de cancelamento, nós estamos respeitando todas as guias de DAN que já foram pagas, inclusive anteriormente a esse aumento. Então o direito adquirido das pessoas de virem está garantido, não há nenhum cancelamento no que se refere àqueles que já pagaram, que está mantido a taxa de R$200 agora. Me falar que um turismo que não tem condições de pagar R$50 para entrar na cidade de Cabo Frio, que é a cidade mais bonita do mundo, é dizer para mim que a gente não quer mudar a qualidade do turismo da cidade. Então a gente vai manter isso rígido, enfim. Foi a mesma discussão quando nós falamos assim, os ônibus não vão ingressar na cidade para a gente ter uma mobilidade urbana melhor. Naquele primeiro momento as pessoas começaram a falar bastante, a economia girou, geramos emprego para aplicativos, para proprietários de vans, para taxistas, e o fluxo da cidade de Cabo Frio foi outro. O ordenamento que nós fizemos elevou a qualidade do trânsito da nossa cidade. Da mesma forma, a gente quer elevar esse padrão turístico, enfim. A gente quer acolher bem todas as pessoas são bem-vindas na nossa cidade, independentemente de classe social, mas a gente quer realmente um turismo de qualidade. R$50 por pessoa não é uma tarifa excessiva. A gente quer aquele turista que consuma na cidade, que vá a bares, restaurantes, enfim, que curta a nossa praia, faça o passeio de barco, enfim, traga divisas. Até porque eu, enquanto prefeito, para acolher esses milhares de turistas que vêm, eu aumento o meu efetivo de guarda, aumento o meu consumo, gasto com lixo da cidade, meu consumo com saúde aumenta de uma maneira enorme. Então, se a gente quer um turismo de qualidade, a gente tem que ordenar a cidade. Não adianta, esperaram de mim uma mudança na cidade de Cabo Frio, e essa mudança já começou a acontecer. Olha, quando eu tomei a decisão de que os ônibus não ingressariam mais no centro urbano de Cabo Frio, houve esse mesmo tipo de pressão para que a gente voltasse atrás. E o resultado final foi que a gente teve uma taxa de ocupação de mais de 90 pessoas. Um carnaval, por exemplo, que foi fantástico, todos tiveram a taxa de ocupação lá no alto. Essa reunião foi marcada por mim, juntamente com o secretário de Turismo, para amanhã na prefeitura. Então, vocês escutaram aí o prefeito da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Não estamos falando aqui de Praia Bonita. Não estamos falando aqui da população de cada cidade. Não estamos falando aqui do comércio. Estamos falando aqui do órgão público fiscalizador criando ordem no município, normas, colaborando para a cidade evoluir. Alguém é contra um calendário de eventos no município de Guarapari? Claro que não, só um louco seria contra. Agora, um município que não está preparado para receber o turista, quem gosta de organização, quem pode viajar para um outro município, quem pode escolher o destino, vai escolher Guarapari hoje? Ou vai escolher uma outra cidade mais organizada? O que adianta fazer um show se você não se preparou para poder fazer uma coleta de lixo adequada? O que adianta você promover um evento e você não se preparou para o trânsito estar organizado? Definiu vagas de estacionamento. O que adianta você querer atrair mais turista, quantidade, se você não tem aonde parar os ônibus com fiscalização? O prefeito Rodrigo Borges de Guarapari é despreparado,
é incapacitado, é incompetente, vendeu um discurso que era técnico, que é advogado, e agora está sendo investigado pelo Tribunal de Contas. Eu vou falar desse tema. Agora está sendo denunciado pelo Ministério Público por desrespeitar a lei, um advogado. A cidade de Guarapari, ela tem que se preparar para evoluir, para melhorar. O que o prefeito está fazendo da cidade de Guarapari não é atrair mais turista, nem qualificar e nem movimentar a economia do município. O que ele está fazendo é movimentando a economia dos amigos empresários dele, que invadiram a cidade fazendo evento, fazendo aluguel de estrutura, fazendo um monte de horror dentro da cidade, festa para tudo quanto é lado, despreparado. É feira que voa o teto dentro, na área, antes da feira acontecer, voa a feira toda porque eu estava preparado para o vento. É festa que não tem lixeira e não tem adequação para coleta de lixo. É evento que ele não prepara os postos de saúde para receber aquele monte de pessoa extra que vai aparecer, igual o prefeito de Cabo Frio citou. A cidade de Guarapari está se preparando para ficar pior. Parecia que não podia, mas o prefeito Rodrigo Borges está conseguindo. Por ser despreparado, é o que eu citei aqui no vídeo da semana passada, o prefeitão e os aloprados. Fazendo show, fazendo festa, um monte de gente botando dinheiro no bolso, e a cidade um caos, um lixo, uma bagunça, uma desordem. Quero ver quando os empresários fecharem as contas, mais para frente, ou daqui a 2, 3 anos, quando olharem para trás e perceberem que o lucro imediato do caos provoca falência no futuro. É só estudar um pouco, pesquisar, olhar as cidades que se organizaram para a gente entender o que eu estou falando. Agora eu vou complementar com um segundo tema. De Guarapari também. Saúde. Tenho... peraí. Antes, vamos mostrar esse vídeo. Esse vídeo é a síntese do que eu estou falando. É a conclusão do raciocínio desse primeiro comentário do caos da cidade. Eu tinha esquecido, esse vídeo foi compartilhado nos grupos de WhatsApp. Solta ele, por favor. 5h49 da manhã, domingo de Páscoa. Lixo gerado do evento da prefeitura, né? Na Praia do Morro. Muita briga. Olha como está o estado aqui das 6 horas da manhã praticamente, Praia do Morro. Lixo todo jogado aqui. Teve uma tentativa de homicídio hoje, que ocorreu por volta de 2h30 da manhã por aqui. Muita área de lixo. Tudo jogado, muita gente usando droga. Maconha pra tudo qualquer lado, loló pra tudo qualquer lado. Caixa de som. Eu fiquei com caixa de som aqui até 5 horas da manhã. Essa merda aqui. Entendeu? Abandonado. Lixo. O cara foi esfaqueado aqui, tomou várias facadas nas costas e no abdômen. Só acho que era uma faca pequena que não deu tanto dano assim a ele. Foi socorrido pela polícia militar, levado à UPA, entendeu? E jogado as traças. Lixo pra tudo que é lado. Critiquei o ex-prefeito Edson Magalhães por 20 anos, para chegar agora e ver o prefeitão e os aloprados fazendo isso com a cidade de Guarapari. E não adianta dizer, era muito cedo, ainda. Não. 6 horas da manhã a praia sempre estava limpa. Para os turistas que já estavam acordando e chegando. O pessoal que ia na padaria, comprava, tomava o café e ia curtir as praias do município. 6 horas da manhã estava limpo. Sabe por que não está? Porque não teve planejamento. Eles não sabiam que o evento ia gerar lixo, sujeira. Eles não combinaram com a polícia militar para ter uma viatura ali, para no final dos eventos, que é a hora que acontecem as brigas, as confusões, o uso exagerado de droga, álcool e tudo mais. Se tivesse ali 2 viaturas da polícia militar, mas como é que ia ter se ninguém comunicou a polícia militar?
Ninguém comunicou o Ministério Público, ninguém conversou com o Corpo de Bombeiro para pedir licença, ninguém reuniu os empresários para debater o evento, saber que música era melhor para aquele ambiente, e não organizou a CODEG. Esse é o caos que o prefeitão está levando para a cidade de Guarapari. Não reclame se daqui a 2 anos piorar, porque isso aí espanta o turista que quer ordem, que vai com a família, que consome ainda nos restaurantes e leva só aquele turista que vai para lá socar um monte de gente no apartamento, curtir um show, fazer bagunça e vai embora da cidade, deixando para trás só o lixo espalhado. Agora sim eu vou para o segundo tema, que eu vou falar sobre a saúde, que é um pouco reflexo disso aí. De tanto eu criticar aqui, o prefeitão, ele mentiu durante a campanha, dizendo que ia acampar nos postos de saúde até que a situação fosse resolvida. Ele foi lá no primeiro dia, passou uma tintinha no armário, pendurou um prego, um negócio assim, e sumiu. Foi cuidar dos eventos. De tanta gente criticar, ele de maneira assim... Gente, um prefeito quer conversar com os turistas, quer impor respeito, quer dialogar com as pessoas, ele sai direto de um churrasco, da balada, ir para dentro da unidade de saúde, sandália de dedo, bermuda, camisa largada. O cara diz que já estava, sabe-se lá de onde que ele está vindo. Aí ele entra na unidade de saúde para fazer um videozinho para dizer que está fiscalizando. A população não gostou. Solta o vídeo aí, por favor. O rapaz abordando ele dentro da unidade de saúde. Vou falar sobre o hospital. Eu acho que o hospital a gente... Vou falar sobre o pessoal queria o hospital. Ele tenta cortar o rapaz para poder falar sobre... vamos falar sobre o hospital. Ele tenta cortar porque ele vê que está ficando ruim. Só que o rapaz não deixa, o rapaz quer reclamar mesmo. Tá lá, olha o tumulto, vê se tem alguém sorrindo pro prefeito. Alguém pior, o pessoal passa por trás dele, não tá nem aí para ele. Porque tá um caos a saúde. E aí eu recebi, vou trazer aqui uma denúncia que eu fui verificar com alguns servidores, alguns colaboradores da saúde, e é um absurdo. Primeiro, parente de vereadores, sem qualificação, sem competência comprovada, sem experiência, sendo contratados pela empresa que cuida dessa parte dos postos de saúde, na saúde do município. Essa instituição está contratando, sabe por quê? Porque o prefeito liga e manda contratar. Então o prefeito agora é músico, anda a cavalo, anda de helicóptero, pilota jet ski e manda contratar na saúde, que ele sabe quem são as melhores pessoas para trabalhar. Mandou contratar parente de vereador, sem experiência nenhuma, ganhando 2 vezes mais do que os efetivos ganham no município, para agradar e controlar a Câmara de Vereadores. Isso é crime, gente. A sua saúde está na mão de indicados do prefeito. A escolha não é feita por currículo, por competência, por entrevista. Não, é o prefeitão que indica. Ele liga e fala assim, contrato parente do vereador porque eu preciso ter controle, maioria na Câmara. Contrata esse outro indicado de outro vereador, dessa vereadora, e vai fazendo indicação. E é fácil provar. Apresenta a relação dos contratados na gestão do prefeitão Rodrigo Borges. Quem é que foi contratado para a saúde? Para prestar serviço. Compara o salário com o salário dos efetivos. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Por que tem vereador que anda abraçado com ele o dia inteiro, sorrindo e tirando foto? Aí vocês vão entender. Basta olhar os nomes. Isso é trabalho do Ministério Público. Isso é trabalho da Câmara de Vereadores. Mas como é que a Câmara de Vereadores vai fiscalizar o que ela mesma está fazendo de errado? Isso é um outro absurdo. Eu vi as mensagens de WhatsApp. Não tenho como. Eu sempre, quando eu falo, eu tenho as provas. Só que, para preservar quem está denunciando, ou para preservar as fontes, ou o servidor que tem medo de ser perseguido, eu não utilizo aqui. Se me processar, eu entrego na justiça. Aí o prefeito vai poder ver as provas. Mensagem de WhatsApp mandando fura-fila na saúde. Gente da prefeitura mandando mensagem, com a mensagem dizendo: o prefeito mandou atender fulano primeiro,
Beltrano segundo, Cicrano terceiro. A secretária de saúde mandou indicar atender esse ou atender aquele. Fura fila, encaixa aqui. Gente, que absurdo é esse? A campanha acabou. Tem cidadão que chega lá completamente despreparado e mal orientado e diz: eu vim aqui porque o fulano mandou me atender primeiro. Isso precisa parar. A cidade precisa se organizar. Senão, daqui a 2 anos, nós vamos pagar o preço de hoje estar vendendo um pouco mais de picolé e coxinha de galinha. A cidade de Guarapari precisa ser muito mais do que isso. E os vereadores precisam entender que o papel deles não é indicar parente. O papel deles é fiscalizar a conta. Fiscalizar as contas da prefeitura. Tá certo? Agora eu vou para um terceiro tema, vou para um outro município. Falar do município de Montanha. Vou pedir primeiro para mostrar um print aqui, que é de um vídeo que está nas nossas redes sociais, esse é do Instagram, e está lá, ó. Prefeitura autoriza a circulação de mega carretas pelas ruas de Montanha. Muita gente mandou mensagem para a gente dizendo o absurdo, o risco e o perigo que é uma carreta, uma mega carreta dessa circulando pela cidade. Os prejuízos que causam. Rachadura, asfalto todo quebrado, quebra meio fio. Aí eu divulguei aqui que a prefeita tinha feito um acordo lá com as empresas, autorizado as mega carretas por dentro da cidade. Eu falei, isso provoca acidente grave, isso pode vir uma tragédia. Passou menos de uma semana, soltar um vídeo aí, por favor, o primeiro vídeo que me enviaram. Aconteceu o que a gente estava falando e que a população estava reclamando. Pode soltar. Será, Brasil, que bateu no cara da polícia? Fez um barulhão. Quando eu vim olhar, parece que a carreta bateu no cara da polícia. Ah, mas isso é um acidente, uma fatalidade, aconteceu. Solta um outro vídeo, por favor. Tem um outro vídeo curtinho também, esse aí. Esse não tem áudio. Olha lá, ó. Outra carreta do mesmo material tombada na pista. Ah, mas 2 vezes pode acontecer. Solta um outro vídeo, por favor. Aí, ó. Olha o tamanho da carreta, quase virou na pista, saiu da pista, não sei como vão tirar daí. Tá lá, ó. Outra pessoa filmou 3 carretas em menos de uma semana. Uma colidiu com um carro de polícia em frente à delegacia, perdeu porque não conseguiu fazer a curva com a carreta daquele tamanho para passar dentro do centro da cidade. As outras 2 na entrada da cidade, uma tombou, a outra quase tombou. A prefeita de Montanha está esperando o quê? Para rever a decisão dela. Ou para organizar de uma maneira com carro de alerta, com segurança, limite de velocidade. Não pode simplesmente liberar. Tem que organizar, tem que fazer bem feito. E a hora que essa carreta tombar em cima de um outro veículo, matar alguém, uma família, uma criança, um pai, um trabalhador, uma trabalhadora, a hora que causar um prejuízo maior que é a vida. Aí a prefeita vai dizer o quê? Ah, não sabia, vamos proibir. Tá aí, ó, a população está reclamando, está mandando material toda semana para gente, lá em Montanha. Mas quem manda lá parece que a empresa não é a prefeita. E a prefeita não tem pulso para voltar atrás na decisão que tomou. Estou recebendo mais materiais de Montanha e estou apurando. Parece que lá nós vamos ter um caos administrativo em breve. Mas o primeiro ponto mais grave hoje é esse e a separação do lixo reciclado no município, que eu vou abordar na semana que vem, tá certo? Agora vamos falar do município de Serra. Vereadores que foram denunciados estão prestando depoimento e o Ministério Público no município de Serra está trabalhando rápido. Já ouviu? E a minha fonte diz que em breve os vereadores serão denunciados, oficialmente investigados.
e devem perder o mandato. E devem mesmo, porque a corrupção é clara. Estavam vendendo emendas parlamentares, projetos, negociata na Câmara da Serra. A gente queria até que fosse mais rápido, que eles já tivessem se afastado. Mas em 3 anos que o escândalo aconteceu, foi divulgado o áudio, em 3 semanas está andando, o Ministério Público está trabalhando. Eu recebi aqui o nome dos vereadores que estão sendo investigados. Vou divulgar. Saulinho da Academia, Teilton Valim, Kleber Serrinha, Wellington Alemão, William Miranda. Esses estão sendo investigados e o Ministério Público está ouvindo. Vou trazer o nome dos denunciados pelo Ministério Público em breve. Mas 1 semana sai tudo, no máximo. E a população da Serra está acompanhando e está cobrando. E parabéns ao Ministério Público. Mas uma questão aqui me chamou a atenção. Eles têm 1 hora no áudio, todo mundo já ouviu esse áudio, tem aqui nas nossas redes sociais, nosso material divulgado. 1 hora eles falam assim, o fulano não tem 100 mil reais, mas quer dar um terreno de, acho que são 6 mil metros quadrados, para a gente dividir. Como é que o terreno é fácil? Conseguir terreno, doação de terreno, para coisa errada e para político vagabundo e corrupto. Aí, essa semana, eu recebi um pedido de socorro. Olha esse vídeo também no município de Serra. Solta, por favor. Aumenta ele. Ai, minha filha aí. É, meu pai. A justiça de Deus vai baixar de um por um. Ô, Glória! Ai, Jesus, entra aqui com a tua providência. Solta um outro vídeo, por favor. Tem um outro pequenininho. Esse. Olha lá no fundo que estão derrubando. Os próprios moradores me enviaram material. Entrei em contato com a prefeitura do município de Serra e eles vão explicar o que está acontecendo, por que essas casas estão sendo derrubadas, o que vão fazer com os moradores que ali estavam, por que aquela senhora estava no chão daquela maneira. Ela provavelmente reagiu, estava em desespero, a gente percebia. Tinha ali a guarda municipal, polícia militar, máquinas da prefeitura derrubando as casas. Isso fica em Serra Sede. Qual é a minha questão aqui? Essas pessoas, se realmente elas precisam sair dali, a prefeitura ficou de dar explicação até sexta-feira e eu vou trazer para vocês, elas saem dali e não tem para onde ir. Agora, terreno para vereador vagabundo dividir, para montar casa de luxo, sem gastar um tostão, aí os vagabundos dos políticos do município de Serra conseguem. 6 mil metros quadrados, para vagabundo construir casa de luxo, sem merecer, sem gastar um tostão, votando projeto que provavelmente prejudica esse tipo de população, essa parte da comunidade. É fácil conseguir a área quando é para vagabundo. Quando é para a população não é fácil não, é mais difícil. Não estou dizendo que ali foi invasão ou não foi, é compra. Não é essa a questão. A questão é que tem gente perdendo a casa e se está ali é porque não tem onde morar. Mas os vagabundos vão ganhar terreno, né? Ou iam ganhar terreno para construir uma casinha para eles. Imagino, né? Se eles iam pagar material, iam pagar alguma coisa. O Ministério Público vai divulgar tudo. Porque lá no município de Serra, o Ministério Público está trabalhando. Tem município que não trabalha, não. Mas lá está trabalhando e agindo rápido. Parabéns. Por isso que eu estou elogiando os promotores do município de Serra. Certo? Agora, um outro problema social. A imagem da semana. O 5º tema que eu abordo, eu gosto de trazer uma imagem da semana. Eu já vou apresentar um vídeo logo, que a imagem da semana é a imagem da vice-prefeita de Guarapari,
Tatiana Perim, sites que apoiam a prefeitura, sites do município, disseram que ela sofreu um atentado, tentaram matar a vice-prefeita. Aí depois a verdade foi aparecendo, eles foram modificando a mensagem. O problema social é muito mais grave do que uma tentativa de marketing, porque a vice-prefeita é candidata a deputada daqui a 2 anos. Mas vamos olhar o problema real que aconteceu no município de Guarapari. Solta, por favor. Solta o segundo vídeo agora, por favor. É continuação. Eu vou pedir para passar o primeiro vídeo de novo, mas antes vou fazer uma explicação para as pessoas entenderem. A prefeitura divulgou que a vice-prefeita fazia parte de um grupo formado para cuidar da questão social dos moradores em situação de rua e, numa abordagem, um morador descontrolado e violento tentou assassinar a vice-prefeita que estava fazendo um trabalho social. Cuidado com as informações oficiais. A gente tem que pesquisar muito. Rede social ajuda muito a você encontrar aquela informação nas entrelinhas e entender o que está acontecendo de verdade. Eu vou dizer o que eu apurei. E aí nós vamos assistir um vídeo diferente. Vocês vão perceber como é que não é tão assim como eles estão falando. A vice-prefeita, Guarapari vive um problema terrível com a população em situação de rua. Brasil todo, os grandes centros, o Espírito Santo, a Grande Vitória e Guarapari, como cidade turística que aumenta muito o movimento no período e nos feriados, a população em situação de rua migra para poder conseguir dinheiro, pedir ajuda, essas coisas. O trabalho foi muito ruim nos últimos anos e a população que migrava no verão e ia embora, ela ficou morando na cidade porque não tinha um trabalho. Num primeiro momento, a vice-prefeita pegou e assumiu a responsabilidade de fazer esse trabalho, de cuidar da população de rua, de conseguir recurso para devolver para as cidades, as pessoas poderem ir embora, retornarem para suas casas e para dar o tratamento digno para quem morava na rua. Primeiro momento, ela divulgou isso. Aí o que aconteceu? O prefeitão de Guarapari resolveu fazer um evento, plagiando o Esquina da Cultura, que é um evento já tradicional do município de Guarapari, quis fazer um evento de Páscoa. E no centro da cidade tem muito morador em situação de rua, que ele não cuidou até hoje. Mas fez uma ação rápida para retirar o pessoal, limpar a rua. Para quê? Para quem estivesse lá de turista e tirasse foto, não ter o desconforto de conviver com a população em situação de rua. Então joga lá para o cantinho, depois que o turista for embora, deixa eles voltarem. Essa é a prática no município de Guarapari. Isso é errado. Não estão cuidando das pessoas, estão escondendo as pessoas para que o turista e o rico não vejam o pobre. Essa é a verdade. O que aconteceu? Uma turista, esse morador de rua, ele fica na frente das lojas Americanas no centro de Guarapari. Uma turista, todo mundo sabe como é isso, quando você entra no comércio, o morador em situação de rua te pede alguma coisa, um pão, uma comida, uma água, muitos para poder consumir, outros para vender, para trocar por droga, a situação é triste. Ele pediu, uma mulher falou, vou te dar. Na hora que essa senhora estava saindo da loja Americana e comprou um chocolate para dar para esse morador em situação de rua, a vice-prefeita estava fazendo abordagem. E ela gritou, proibindo a senhora de dar o chocolate para o morador em situação de rua. O morador se revoltou, perdeu a razão e saiu gritando e xingando para todo mundo. E entrou na loja Americana para pegar o chocolate da mão da mulher que tinha comprado. A vice-prefeita começou a gritar, não dá, não dá, não dá, não dá. E ele começou a bater boca de volta. A segurança e a polícia militar, temendo o pior, imobilizaram o rapaz e jogaram ele para fora e levaram ele preso.
Não houve agressão contra a vice-prefeita. Houve uma resposta de uma pessoa desequilibrada a um fiscal da prefeitura que não autorizou que fosse entregue o chocolate. Se fosse preparada para o que está fazendo a vice-prefeita, deixava entregar o chocolate, acalmava ele, levava para o canto, conversava e levava ele embora para o tratamento. E não gritando na loja. Ah, você tem prova disso? Tem como aumentar o vídeo? Preste atenção, a vice-prefeita aparece de costas aqui gritando, de costas. Olha ela que se diz vítima, como é que ela provocou a situação por despreparo. Não vai entregar, acabou de gritar. Volta de novo, por favor. Nesse momento, precisa de força não, rapaz. Ela fala assim, não vai entregar. É a senhora querendo entregar o chocolate. Não vai entregar. Aí, a polícia militar está correta. Aí virou um caos, não podia correr o risco do morador em situação de rua, que estava desequilibrado, acabar agredindo alguém. Não pode. Aí, a situação já foi criada. Foi criada por despreparo de quem está mais preocupado em fazer marketing político do que resolver a situação. E isso a população tem que entender. É o que eu estou criticando no município de Guarapari. Muito videozinho, muita ação fake, muita coisa despreparada, correndo para botar vídeo em rede social. E não estão se preparando para resolver os problemas que se acumularam ao longo dos anos. Mas aqui, nós vamos sempre olhar as entrelinhas do que acontece na política. Aqui, as pessoas que mandam material, que fazem denúncia, e quem me mandou essa explicação estava presente no local, foi testemunha e me mandou o vídeo e falou, preste atenção que isso foi isso que aconteceu. Por isso que eu estou relatando e tem um vídeo mostrando, e outros vídeos. Para vocês que mandaram esse material, mandaram os outros, e estão pedindo ajuda e pedindo para a gente divulgar, para tentar corrigir o que está errado, podem continuar enviando material, porque vocês sabem que aqui vocês têm voz.